Olá, gente boa. Seja muito bem-vindo ao É Desse Jeito, que não se trata de uma imposição da última verdade, não. Se trata apenas da maneira de eu ver, ler e crer no Evangelho de Jesus. É assim. Gente boa, eu sou Tomás de Aquino e hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Esse é um tema que mexe com todos nós, porque nós temos uma fértil imaginação sobre esse tempo da volta, e eu quero pensar junto a partir de uma palavra de Jesus aos seus discípulos, que está no livro de Mateus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, se você puder, acompanhe essa leitura. Mateus 24, a partir do verso 3, ok? Diz assim, a partir do verso 3 diz assim: E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo-lhes, disse: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são princípios das dores. Todos estes sinais são princípios das dores. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Qual o sinal verdadeiro da volta de Jesus? O que nós podemos identificar e poder falar a partir do que Jesus falou, com o mínimo de certeza possível de que estamos vivendo o tempo do fim? Quando nós ouvimos guerras, rumores de guerras, fome, pestes, já fazemos a afirmação. Porém, Jesus disse que tais coisas representam o princípio das dores, o início do tempo do fim. Claro, o nosso tempo já traz todos esses momentos, essas tensões do mundo. Nós temos guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós temos guerra do Israel contra o Hamas, nós temos uma revolução civil sangrenta lá no Sudão, tem violência lá na Síria, na Etiópia, no Mianmar, na Somália. O planeta parece que está assim em trabalho de parto, gemendo de dor. No meio dessa tragédia, fome, injustiça, medo. E por causa disso, muitos cristãos já fazem a sua afirmação: Jesus está voltando. Porque eles olham para estes sinais e eles declaram a partir dessa visão que esse é o tempo do fim. Mas será que foi isso que Jesus ensinou? Será que nós podemos, a partir desses eventos, dizer Jesus está voltando? Até porque, queridos, guerras existem há muito tempo. Fome, injustiça, terremotos, maremotos, tsunami, já vem acontecendo há muito tempo. E por que não houve a volta? Por que não se concretizou? Por que por muitos anos cristãos estão dizendo Jesus está voltando, e ainda não aconteceu? Como entendo, Jesus deixa muito claro que o sinal mais evidente da sua volta não são as guerras, mas o engano. Não são a fome, a injustiça, mas o engano. O engano dentro da própria fé, dentro da própria igreja do Senhor. Quando nós olhamos para o cenário das igrejas hoje, eu, pelo menos, vejo esse sinal muito claro se multiplicando diante dos nossos olhos. Há falsos cristos, pessoas que usam o nome de Jesus, pessoas que falam em nome de Jesus e que até fazem supostos milagres em nome de Jesus, mas o fazem por lucro,
por poder, por fama. Há líderes religiosos travestidos de pastores, apóstolos e bispos, que pregam um evangelho adulterado, um evangelho que não tem nada a ver com o Cristo do evangelho. Há também, sabe, gente boa, um movimento que, ao meu ver, ele é muito perigoso por causa do engano que, como eu entendo, pode ser visto nele. É o movimento dos pastores coaches. Eles são inteligentes, eles usam palavras adequadas, inteligentes, frases de efeito, porque eles usam uma linguagem atraente. Esses tais, eles incorporam nas suas palestras técnicas de autoajuda, empreendedorismo, de performance para configurar a fé cristã. Para configurar ou reconfigurar. Eles usam palavras tais como propósito, esse é o seu propósito de vida, você foi chamado para vencer, para ser um vencedor, para prosperar. Se você não está vivendo tais coisas, é porque você está fora do propósito que Deus tem para você. E é claro, a maioria nunca vai encontrar esse propósito, porque, por certo, não foi exatamente isso que Deus disse para nós. Eles usam autoconhecimento, mindset, alta performance, superação. E o pior, eles usam a culpa porque eles colocam toda a responsabilidade na consecução desse projeto mirabolante de prosperidade em você que ouve. E quando você não consegue isso, ele diz, você não tem fé. Isso é perverso. A mensagem de engano, ele usa também a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, porque eles transformam o púlpito em palco e a fé em um produto. Falam de sucesso, mas pouco de arrependimento. Prometem bênçãos, mas esquecem da cruz. Esse é o evangelho do controle, da manipulação e do lucro. Não é o evangelho da graça e da liberdade e do amor. Eles trocam o Cristo da cruz pelo Jesus do espetáculo. Trocam a fé viva pela performance religiosa. Por isso eu creio que o sinal mais evidente, mais atual da volta de Jesus não são as guerras lá fora, mas o engano dentro das igrejas. Quando a verdade é relativizada, quando o evangelho é transformado em um negócio, quando o Cristo é trocado por discurso de poder, então nós sabemos que o tempo está próximo. Meu desejo, a minha oração, gente boa, é que o nosso coração permaneça firme em Jesus, na sua graça, na sua verdade e na esperança da sua volta. Lembre-se, para você não ser enganado, é necessário conhecer as palavras de Jesus, pois elas serão o filtro que analisarão tudo que você ouve, tudo que você vê. Lembre-se, Jesus, e só Jesus, é a palavra viva de Deus. É desse jeito que creio, é desse jeito que vivo, é desse jeito que eu ensino. Agora, gente boa, eu quero ouvir você. Eu quero ouvir você, me fala aí no chat, mande sua pergunta, faça seu comentário. Vai ser muito importante ouvir o que você pensa a respeito disso. Olha, foi um prazer muito grande caminhar com você nessa reflexão. Abençoe outras pessoas com essa palavra, compartilhando o link desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar, a fim de que outras pessoas também possam ser abençoadas. E eu espero você no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. E que você possa ser um daqueles que compartilha essa palavra com muitas outras pessoas. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com mais de É Desse Jeito. Que Deus abençoe sua vida e a sua semana e os seus dias. Um grande abraço.